Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência na nossa leitura diária. Nós estamos no livro de Jó e hoje nós vamos finalizar o capítulo 16. Abra sua Bíblia aí comigo, nós vamos ler os versículos 18 ao 22. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo. Versículo 18. Ó terra, não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Aqui nós vemos o final do discurso de Jó, né? Esse homem que está passando por tantas coisas, né? E Jó faz um apelo por justiça e clama por um mediador que possa falar a seu favor diante de Deus. Ele quer ali meio que um advogado, né? Ele fala do seu desejo que a injustiça seja reconhecida e que sua dor e sofrimento sejam vistos e levados em consideração, visto que ele não tinha cometido nenhum erro. Então ele pede ali a Deus por justiça. Ele clama por um mediador que possa interceder a seu favor diante de Deus, no versículo 19. Esse mediador também pode ser considerado como um intercessor, alguém que esteja ali entre uma parte e outra. Jó nos ensina sobre a importância da justiça e da intercessão em nossas relações com Deus e com os outros. Jó reconhece que sua dor e sofrimento não são justos. Ele tem a convicção de que ele tem uma vida reta. E clama por alguém que possa falar em seu favor diante de Deus. Ele não se contenta em sofrer em silêncio, mas busca por uma solução para a sua situação. Ele já não está aguentando mais passar por aquilo tudo que ele está passando. Ele está cansado. E é super natural se nós vermos tudo que ele já passou até aqui nesse capítulo 16, né? Podemos aprender com esse texto sobre a importância da humildade e da confiança em Deus. Jó reconhece sua fragilidade e sua necessidade de ajuda e clama por um intercessor. Ele não tenta resolver sozinho, mas reconhece a sua dependência em Deus e apela o seu socorro. Muitas das vezes a gente quebra a cara porque a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, né? Nós queremos ali lutar com a nossa força, com a força do nosso braço. E como quebramos a cara, né? Sendo que era só pedir ajuda de Deus, né? Por muitas vezes acontece isso. Se nós tivéssemos entregado o controle nas mãos do Senhor, muitas vezes as nossas causas seriam resolvidas de forma muito mais simples. Porém, nós, com nossa grande teimosia, acabamos ali querendo dar aquele jeitinho, né? E acabamos muitas vezes quebrando a cara, né? Mesmo diante de toda essa adversidade, Jó confia que Deus é justo e que pode trazer alívio para sua dor e sofrimento. Jó, mesmo cansado em todas as áreas, emocional, física e espiritual, ele continua crendo que é o Senhor que vai dar alívio para a dor dele. Jó nos apresenta uma história de dor e sofrimento, mas também uma história de fé e esperança. Ao mesmo tempo que nós vemos esse homem sofrendo, nós vemos o quão grande era a fé desse homem, né? Mesmo em meio a tanto sofrimento, ele mantém a sua fé em Deus e busca compreender o propósito divino em meio ao seu sofrimento. Jó clamou por um mediador. Aí no texto fala, na minha versão, né, fala testemunha. Esse mediador é alguém que estivesse ali entre Deus e Jó, né, para defender a causa dele, como se fosse um intercessor, um advogado, né, que pudesse falar a Deus em seu favor. Já pensou ser um mediador para alguém? Você já pensou nisso? Interceder em oração pela causa do seu próximo? Você já orou por alguém hoje, por exemplo? Você já apresentou em oração a causa de alguém que está precisando? Seja um amigo, seja um amigo que diz a verdade, mas também seja um amigo de oração, sabe? Muitas vezes as pessoas nos pedem oração e a gente ali naquela educação, a gente fala, vou orar por você, mas você tem orado mesmo? Sabe? Você tem colocado ali essa pessoa em suas orações verdadeiramente? E assim, você não precisa parar a sua vida pra orar por aquela pessoa. Você pode estar orando por ela dentro do ônibus, você pode estar orando por ela lavando uma louça, você pode estar orando por ela fazendo uma infinidade de coisas. Coisas que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho. Tá ali no seu trabalho, coloca essa pessoa no seu pensamento e ora por ela, ora pela família dela. Ah, você tem condição de ajoelhar e dedicar um tempo pra isso? Faça, sabe? Seja um intercessor na vida de alguém. Tem amigos que te levam pra perto de Deus. Tem amigos que orem por você, que orem pela sua causa. Isso é importantíssimo. São esses amigos que nos mantêm de pé quando a gente não tem força pra orar. Quantas vezes a gente passa por adversidades que são tão terríveis, são tão devastadoras que a gente não tem força. São esses amigos de oração que vão nos manter em pé, que vão nos deixar passar ali por essa situação de forma mais leve. É a oração de alguém que vai te manter em pé no dia que você não conseguir orar. Tenha esse tipo de amizade que vai orar por você quando você não consegue orar. Nós finalizamos aqui o capítulo 16, né? Que é essa resposta de Jó. Ele vai continuar no capítulo 17. Mas nós finalizamos nesse, né, capítulo 16 aí, e tem algumas lições que nós podemos aprender, que nós aprendemos, né, na verdade, que nós já lemos aqui, né, que nós aprendemos com esse capítulo 16 da resposta de Jó, né, são lições importantes
para as nossas vidas. Eu preciso ter palavras de bênção e não de maldição. Quando você não tiver o que falar, fique em silêncio. É a melhor resposta que você pode dar para alguém, sabe? No lugar de falar algo que vai prejudicar a vida do outro, ou que vai trazer um tipo de desconforto, é a sua opinião, guarda pra você. Às vezes a sua opinião pode ser maldição na vida do outro, sabe? Tenha a palavra de Deus na sua boca, tenha a palavra de Deus no seu coração. Responda com a palavra ilumina, a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se nós tivermos a palavra de Deus, nada vai dar errado. Então que nós venhamos nos preencher da palavra para saber ser sábios em todos os momentos. Nós precisamos filtrar o que ouvimos, precisamos ser pessoas que filtram. E fique com a parte que é boa, como nós lemos aqui. Lá em Tessalonicenses fala isso, filtre e fique com o que é bom, sabe? Que nós possamos filtrar o que a gente tem escutado e não levar essas palavras pro nosso coração. Às vezes a pessoa só tá amargurada, não tá num dia bom, e você pegou aquela palavra e ficou ferido por bobeira, sabe? Por questões desnecessárias. Nós precisamos aprender uns com os outros. Provérbios fala, o ferro afia o ferro e o amigo afia o amigo. Que possamos ser esse amigo que conserta o outro. Que possamos também nos permitir ser arrumados pelo outro, sabe? Que haja conserto na nossa vida. O sofrimento pode afetar nossa saúde física, emocional e espiritual. Devemos entregar o controle das nossas vidas na mão de Deus, sabendo que nada pode nos afastar dele, como nós vemos aqui. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Que nós possamos estar firmes nessa convicção, sabendo que nada pode nos afastar do amor de Deus. E ter a convicção de quem é esse Deus em nossa vida. Lembra que eu falei aqui? Jó só passou por tudo isso. E Deus só deixou Jó passar por tudo isso porque eles sabiam quem era o outro. Deus sabia quem era Jó e Jó sabia quem era Deus. Os dois tinham convicção de quem eles eram. Então ele aguentou passar por tudo isso porque ele sabia quem era Deus. E Deus só deixou Jó passar por tudo aquilo porque ele sabia quem era Jó. Eles tinham um relacionamento. Que nós possamos aumentar esse nosso relacionamento com Deus, sabe? Que diariamente possamos ter mais intimidade com Deus. Reservar mais tempo da nossa vida para Ele. Nós devemos ser intercessores na vida de quem estiver perto de nós. E ter intercessores também, que buscarão intervenções divinas por nós. Nós devemos ser esse amigo intercessor que ora por essas pessoas que estão próximas de nós. E precisamos também ter amigos que orem pela nossa vida. Porque como eu falei aqui, no dia mau, no dia que você não está aguentando, é a oração dessa pessoa que vai te sustentar de pé. E eu já passei por muitos dias em que eu tenho certeza absoluta que foi a oração de alguém que me fez levantar. E é assim na nossa vida. A gente precisa ter amigos de oração. Amigos que orem por nós diariamente. Se você não tem, eu te convido a fazer isso. Procure pessoas que orem por você diariamente. Porque no dia mau, no dia da adversidade, no dia que você não tiver força, é essa oração que vai te manter de pé. Em nome de Jesus. Precisamos ser e ter mediadores. Pessoas ali que intercedem por nós e ser essas pessoas também. Reservar um tempo para orar pelas pessoas que nos cercam. Confiar que até nos dias mais nebulosos, mais cinzentos, Deus é por nós e está conosco para cuidar e guardar a nossa vida. Essas são as lições que nós aprendemos aqui nessa primeira parte, no capítulo 16 de Jó. Vamos continuar no capítulo 17, né? Aí com essa resposta de Jó. Mas essas são algumas lições que nós já aprendemos em nome de Jesus, para que nós possamos ter uma vida mais regada e mais próxima de Deus. Que possamos cada dia mais mergulhar mais e mais, confiando e tendo a convicção de quem é esse Deus em nossa vida. Porque quando nós temos essa convicção, nada vai nos abalar. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E se nós tivermos essa convicção, nada vai nos tirar da presença dele. Que você tenha um dia, uma tarde ou uma noite abençoada. E que possamos estar aqui amanhã novamente para repartir mais uma porção da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe.